Boa Iniciando, noite. iniciando então a nossa gravação, a nossa transmissão pelo YouTube a partir de agora. Todos que já chegaram, bem-vindos. Bem-vindos àqueles que vão entrar depois, que o nosso amigo Geraldo vai autorizar, né? Para mais um dia de estudos do nosso livro dos médiuns. Eu estou tão feliz porque eu estou achando que a gente está indo tão bem. Parece que a gente está indo rápido, né? Não sei se é em função da nossa bagagem, né, de conhecimento, parece que nós estamos indo tão bem. Nós estamos na página 115 já do livro, né? Tudo bem que o livro é grandinho, né? Mas eu estou achando que a gente está indo muito bem. Eu não sei o que vocês estão achando. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez, né? Ó, meu livro está na É, página 67, viu? então, é porque eu comprei uma edição, ó. Eu comprei essa edição Tá dando para ver? e é com letra, é do Guilherme Ribeiro. O meu Ela, e é letra grande, então ele tem 600 páginas. Ah, tá. Não, o meu tem, quer ver? As letras É são bem grandes, 34. então é por isso, é o dobro de tamanho. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo. Vamos iniciar então, gente? Magda, você podia fazer para nós a nossa prece? Faço sim. Obrigada. Vamos lá, então. Escolhemos estar aqui para estudarmos e aprendermos, para que possamos nos melhorar a cada dia. E assim, envolvidos em muita luz, cumprimentamos toda a espiritualidade e todos aqueles que, assim como nós, podem estar aqui para aprender mais um pouquinho. Cumprimentamos nosso mentor, nosso amigo, companheiro, está sempre junto com nós. Cumprimentamos ao mentor desse curso. E vamos ao Mestre Jesus, ao Mestre que nos trouxe todos os ensinamentos, ao Mestre que é o farol do nosso caminhar. E todos esses ensinamentos nós temos que sempre estar buscando vivenciarmos para sempre nos melhorarmos. E assim vamos ao Pai a quem nós agradecemos a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de mais esta encarnação, Pai. Agradecemos por tudo que temos e por tudo que somos. Aceite sempre o nosso esforço, Pai, de amanhã sermos melhor do que hoje. E assim te louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Magda. Ó, nós estamos então só rememorando capítulo 4. Nós estamos na teoria das manifestações físicas, né? Onde nós estamos falando sobre movimentos e suspensões, ruídos, aumento e diminuição do peso dos corpos, ok? Nós estamos a partir do item 74, lendo as respostas dadas pelo Espírito Luiz
há algumas questões formuladas por Kardec numa determinada reunião, né? Lembrando que essas respostas também foram confirmadas por outros espíritos depois. Correto? Nós lemos até o item 13, ok? Vamos ler o 14, ok? Edna, pode ler o 14 para a gente, por favor? Sim. Então, o item 14. Aliás, a pergunta, né? Qual é o papel do médium nesse fenômeno? Já disse, o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal manipulado pelo espírito. É preciso a união desses dois fluidos, ou seja, do fluido animalizado com o fluido universal, para dar provisoriamente vida à mesa. Mas lembrai-vos bem de que essa vida é apenas momentânea, se extingue com a ação e, às vezes, antes do fim da ação, quando a quantidade de fluido não é mais suficiente para animá-la. É incrível, né? É interessantíssimo, né? Mas é isso aí. É incrível, mas tem que ser crível de ver, né? Mesmo que a gente não veja, cientificamente é possível, né? Porque você vê, como a gente sempre comentou com vocês, é a manipulação de fluidos, né? De mecanismos que faz com que as coisas aconteçam. Por isso que o sobrenatural não existe. O sobrenatural é só aquilo que nós não conhecemos, né? Aquilo que a gente não entende. Então, eu preciso ter o fluido animal, que é doado por um médium ou por vários médiums, e o fluido cósmico cristal. Então, o espírito manipula esses dois, né, para dar uma momentânea vida ao objeto que ele quer se mover. Mas isso é de uma força tão grande e de uma é dispensado tanta energia para que isso aconteça e são momentos muito rápidos, minutos às vezes, né? Por uma grande quantidade de energia em luz. Tudo bem? Por seguido, Cineide, pode ler o 15? Posso sim. Obrigada. Mari, até quando eu estava lendo esse item anterior que você estava explicando, eu me lembrei do Ghost, aquele filme, quando o rapaz ele tenta, né, se comunicar, o esforço que ele faz e o cansaço que ele depois, né? Quer dizer, esse cansaço que ele demonstra não é porque ele despendeu alguma energia, é pela força da manipulação. Eles figuraram ali, né? Para que a gente entendesse. Ele pega os fluidos da médium que está ali presente, no caso é aquela morena, né, a Whoopi Goldberg, que está ali dentro da sala, que é médium e não quer ser médium, e no fundo ela é uma vigarista, ganha dinheiro com isso, mas ela doa esse fluido animal, ele pega outros fluidos de lá, e ele aprendeu aonde? Ele aprendeu com aquele sujeito, aquele espírito que vivia no metrô, que não queria subir ainda. Ele ensinou a ele como as latinhas, movimentar as latinhas de refrigerante nele, lembra? Então é um esforço bem grande mesmo. Muito interessante. Vamos lá. Vamos lá. O espírito 15, né? O espírito pode agir sem o concurso do médium? Pode agir à revelia do médium. Isso quer dizer que muitas pessoas ajudam os espíritos na realização de certos fenômenos sem o saberem. O espírito tira dessas pessoas, como de uma fonte, o fluido universal, o fluido animal de que necessita. É dessa maneira que o concurso de um médium, como o entende, nem sempre é necessário, o que acontece, sobretudo, nos fenômenos espontâneos. Ou seja, a pessoa pode estar ali fornecendo fluido
sem ela se dar conta, né? Sem ela perceber que ela tem essa capacidade, né? Exatamente, tá? Isso acontece normalmente nesses fenômenos espontâneos. A pessoa às vezes está em casa, a pessoa pode estar em qualquer lugar e ela está doando esse fluido animal. E ela nem sabe. E o espírito pega esse fluido animal, manipula e faz com que objetos caiam da mesa, no chão, com que uma cadeira se arraste, entendeu? Uma ela de repente levante a cortina rápido como um golpe de vento, né? Oh, meu Deus, é o espírito. Não, você está contribuindo. Quando ele fala aqui que nem sempre precisa do concurso do médium, veja bem, ele fala pode atuar à revelia, ou seja, o médium não precisa ter consciência de que está doando, como numa reunião espírita, mas sempre precisa de alguém doando o fluido animalizado. O espírito só consegue a movimentação se tiver alguém para doar o fluido animalizado. Sem o fluido animalizado, ele não consegue. Ele precisa dessa junção, o fluido cósmico universal e o animalizado. O médium precisa estar ciente que está doando? Não. Pode ser até a revelia. Entendeu? Não precisa, por isso que essas coisas, essas manifestações espontâneas acontecem até dentro da casa das pessoas. Tá? Acontece também, lógico, em ambientes preparados, ambientes de centro espírita atualmente, né? Mas não precisa ser quente. Eu falei já para vocês, nós doamos esse fluido animalizado o tempo inteiro, através da nossa respiração, ora, expiro, através da nossa transpiração e através da nossa alimentação. Tá? Continua. Pode ler, Magda, para a gente, por favor, o 16? A Edna queria falar alguma coisa. Só um minutinho. O Geraldo queria falar alguma coisa. Pode falar, Geraldo. Em relação ao exemplo que foi dado na pergunta anterior, da incorporação que teve no filme. Isso. Só dá uma explicadinha pra gente, porque no filme eles mostram que o espírito entrou no corpo da médium. Só explica isso aí pra gente, para ficar claro. Com relação ao filme, então vamos falar de novo. Obrigado, Geraldo, muito importante isso. Com relação ao exemplo do Ghost que a Lucineide levantou, nós apontamos esse exemplo do filme não com referência à incorporação da médium, tá? Que ela incorpora o espírito do falecido e se comunica com ela. Ali mesmo, eles fizeram uma dramatização como se o espírito entrasse dentro do corpo dela, coisa que não acontece. Nós já conversamos sobre isso. Um corpo abriga apenas um espírito. O exemplo dado pela Lucineide, que eu fiz valer para a nossa pergunta anterior, é referente às manifestações espontâneas. Tá? São manifestações físicas que ocorrem independente de a gente provocá-las ou não. Empurrar de cadeira, cair um copo, um papel, uma janela se abrir, uma porta fechar violentamente. Isso com relação a isso. Particularmente, nos referindo ao filme, se refere àquela parte do filme que ele está por detrás da porta da sala, no saguão de entrada da casa, e ele tenta falar com ela e ela está do lado de dentro da casa chorando com medo, porque ela mandou a pessoa embora, né? Ou se eu não me engano, ela estava sentada na sala, alguma coisa assim. E ela está na porta chorando, e ele quer que ela acredite que é verdade, que é ele que quer se comunicar com ela. Então ele vê uma moeda no chão
e ele faz, com a força da manipulação dos fluidos, a moeda subir pela porta, pelo lado de dentro, e ele manipula a energia pelo lado de fora, e ela sobe até a altura que ela vê a moeda subindo sozinha na porta. Daí ela cai em si e ela acredita, ela tem um choque. É referente a essa parte do filme que a gente se refere às manifestações, né? Ele aprendeu com aquele espírito que vivia nos metrôs como manipular a matéria através dessas energias. E não, sem sombra de dúvida, nós nos referimos à parte das incorporações, que são chamadas incorporações. Isso aí a gente vai ver mais para frente, nós vamos discutir mais para frente com mais pormenores. Ficou claro assim, Geraldo? Obrigada, viu? Agradeço muito as intervenções, porque as pessoas depois que vão nos ver ou assistir na internet, né, no YouTube, elas precisam tirar essas dúvidas, porque senão elas podem tirar conclusões equivocadas. É muito importante, tá, essas intervenções. E às vezes eu passo por cima. A Edna, conto com a Edna, conto com o Geraldo e com vocês também, que vocês já têm condições de lembrar e falar, olha, explica isso assim, explica isso aí. Ok? Vamos lá, Magda, por favor. Item 16. 16. A mesa animada age com inteligência, pensa. Ela pensa tanto quanto a bengala com a qual fazeis um sinal inteligente. Mas a vitalidade de que se acha animada lhe permite obedecer ao impulso de uma inteligência. Sabei, então, que a mesa que se move não se converte num espírito e nem tem, por si mesma, nem pensamento, nem vontade. Observação. Na linguagem usual, frequentemente nos servimos de uma expressão análoga, dizendo de uma roda que gira com velocidade que ela está animada de um movimento rápido. Na realidade, é o nosso pensamento que faz as coisas e não a mesa é inteligente, a mesa não. É o nosso pensamento que faz com que as coisas vão acontecendo, né? Na realidade, é o pensamento do espírito, né, aliado à doação dos fluidos animais com os fluidos cósmicos universal, que promove o movimento de uma mesa, mas a mesa não pensa. Quem pensa está provocando esse movimento, né? Que está fazendo a coordenação e animando. Lembra? Animando vem de animar. Anima é dar vida. Né? O nosso português vem do latim. Nossa língua vem do latim. Anima quer dizer vida, animar, dar vida. Sandra, você quer ler para a gente, por favor? Oi, posso ler sim. 17. A 17 e a 18 também, tá? Que é pouco. Ok. Tá bom. Qual é a causa preponderante na produção deste fenômeno? O espírito ou o fluido? O espírito é a causa, o fluido é o instrumento. As duas coisas são necessárias. 18. Que papel desempenha... Deus do céu, o cachorro pegou meu óculos. Que papel desempenha a vontade do médium nesse caso? Chamar os espíritos e secundá-los no impulso dado ao fluido. A ação da vontade é sempre indispensável. Ela ajuda a força, mas não é sempre necessária, uma vez que o movimento pode ocorrer contra e malgrado essa vontade. E isso é uma prova de que há uma causa independente do médium. Nota, o contato das mãos não é sempre
necessário para fazer mover um objeto. O mais frequentemente, o é para dar o primeiro impulso, mas uma vez que o objeto está animado, pode obedecer à vontade sem contato material. Isto depende, seja da força do médium, seja da natureza dos espíritos. Um primeiro contato não é mesmo sempre indispensável. Disso temos a prova nos movimentos e deslocamentos espontâneos que não se sonha provocar. Então, o que ele quis dizer nessa questão é o seguinte, bem claro, o espírito é a causa e o fluido é o instrumento de que ele se utiliza para fazer o movimento. Boa noite, Tânia, seja bem-vinda. Aí ele pergunta, qual é o papel que o médium desempenha? O de atrair os espíritos para essa experiência, para essa ocasião, né? E conduzi-los, né? E conduzi-los no impulso de que eles, convencê-los de que vão ser lhes dados fluidos necessários para que ele faça o movimento acontecer, né? E não é necessária a vontade. A força da vontade faz com que o evento se potencialize. Mas se não tiver vontade também, pode ser inerente, o espírito querendo, ele vai colher essa energia de qualquer maneira. Tá? Tudo bem? Dúvidas? Podemos seguir? Edna, você pode ler de novo para a gente, por favor? Por que nem todos podem produzir o mesmo efeito e por que nem todos os médiums têm a mesma força? Isso depende do organismo e da maior ou menor facilidade com que a combinação dos fluidos pode se dar. Além disso, o espírito do médium simpatiza mais ou menos com os espíritos que encontram nele força fluídica necessária. Quer dizer, tem que haver, como se fosse sangue, né? Compatibilidade ou sintonia, né? Uma simpatia, sintonia vibratória, não é? Exatamente. Vocês vão só te interrompendo um minuto, Edna? Não, à vontade. Nós vamos verificar que essa sintonia entre o médium e o espírito que se comunica, em qualquer outro fenômeno, nós vamos estudar outros fenômenos, né? A comunicação verbal, a escrita, a vidência, clarodíade, todos eles é necessário a sintonia vibracional entre o médium e o espírito que dará a comunicação. Ai, quer dizer que se vê um espírito sofredor, que foi um assassino, então eu também tenho a mesma índole do assassino? Não. Sintonia vibracional não tem a ver com caráter, com personalidade. É sintonia de vibração. Isso aí, quando nós vamos nos reunir, a espiritualidade já sabe os médiuns que vão trabalhar. Por que a gente, quando trabalha nessa área, a gente trabalha dentro de uma casa espírita em função de estrutura, né? Porque os espíritos mentores dos trabalhos, eles vão... hoje tem trabalho mediúnico na FEAM, por exemplo. Vai trabalhar... eu estou vendo que vai lá o Geraldo, vai a Edna, vai a Cida, vai a Fulana, vai a Mariângela. Será? A Mariângela vai? Bom, então, esses aqui vão porque eles estão em sintonia. E ele lá, que está assim, tanto tempo, vamos levar ele lá, para a Mariângela vai hoje trabalhar. Ela confirmou que vai, então ele precisa daquele fluido dela, ele vai precisar dela para poder ficar. Entendeu? E muitas vezes a gente, por pouca coisa, às vezes, a gente pode até falar assim, né? A gente não vai ao trabalho. E daí a gente prejudica o trabalho porque ele deixa de acontecer? Não, o trabalho acontece. Mas nós deixamos de ajudar aquele que foi levado até lá pela espiritualidade para se comunicar com maior facilidade através daquele médium da qual ele tinha sintonia.
A sintonia vibratória é importantíssima, né? E isso não tem nada a ver com o caráter da pessoa, tá? É simplesmente a faixa vibratória. Pode continuar, Edson. Obrigada. Acontece que essa força pode ser maior ou menor, como ocorre com os magnetizadores. Nesse aspecto, há pessoas que são completamente refratárias, outras em que a combinação se dá apenas por um pequeno esforço de vontade, outras, enfim, em que acontece tão naturalmente, tão facilmente, que nem se dão conta disso, servindo de instrumentos sem o saber, como já dissemos. Veja o capítulo Manifestações Físicas Espontâneas. Aí tem uma nota. O magnetismo é, sem dúvida nenhuma, o princípio desses fenômenos, mas não como se entende de forma geral. A prova disso é que há muitos magnetizadores poderosos que não fazem mover uma mesinha e pessoas que não são magnetizadores, mesmo crianças, a quem basta pousar os dedos sobre uma mesa pesada para fazê-la se agitar. Logo, se a força mediúnica não depende da força magnética, há uma outra causa. Tudo bem? Perdão, gente. Tudo bem? Podemos continuar? Quer que continue? A pergunta é clara, por que nem toda gente pode produzir o mesmo efeito e nem todos os médiuns o mesmo poder? Primeiro que não é poder, né? Exatamente. É capacidade, é habilidade, vamos dizer assim. E porque a gradação do magnetismo é diferente de pessoa para pessoa. Pode... o Geraldo tinha levantado a mão, era isso que você ia perguntar, não é isso? Então, porque os efeitos não são iguais com médiums diferentes. Assim como nós temos diversos níveis de inteligência intelectual, inteligência emocional, inteligência espiritual, nós temos diversos níveis de magnetismo. Todos somos portadores de magnetismo, mas em níveis diferentes, né? Então, muitas vezes, até aquele espírito que eu estava falando no exemplo anterior, será socorrido, porque ele vai poder se manifestar por um outro companheiro, mas talvez o recebimento de fluidos animalizados por ele seria melhor se aquele médium específico, onde houvesse a sintonia melhor, estivesse presente. Tá? Existem pessoas que são totalmente refratárias, você viu que ele respondeu aí? Né? Ou seja, pessoas que na realidade funcionam como isolantes. São como se fossem isolantes. Elas nem recebem e nem dão. Tá? Existem muito delas. E a maioria, eu acho que são doadores sem nem perceber. Né? É uma facilidade muito grande de doação de fluidos. Maio, você pode ler o 22, por favor? Não é a 20? Ai, perdão, desculpa, eu li 20, eu olhei para o 20 e falei 22, me perdoa. 20. As pessoas ditas elétricas podem ser consideradas como médiuns. Estas pessoas têm em si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem agir sem o auxílio de espíritos estranhos. Não são médiuns no sentido usual do vocábulo. Pode, entretanto, acontecer que um espírito as assista e aproveite as suas disposições naturais. Observação. Dar-se-ia com tais pessoas o mesmo que com os sonâmbulos. Podem agir com ou sem o concurso de um espírito estranho. Vide no capítulo dos médiuns o artigo relativo aos médiuns sonâmbulos. Essas pessoas, elas doam por si mesmas, não é isso?
Vamos lá. As pessoas qualificadas de elétricas, elas produzem efeitos materiais espontâneos sem a necessidade do espírito. Então, elas mesmas já soam o fluido animal e elas mesmas conseguem manipular o fluido cósmico do ambiente e elas provocarem que o copo caia, que a cadeira se arraste. Elas são consideradas os médiuns elétricos. Mas podem ser considerados médiuns na acepção da palavra, porque o vocábulo médium quer dizer medianeiro, né? Intermediário, aquele que faz a ponte, né? Entre o mundo espiritual e o mundo físico. Nesse caso, a manifestação é somente do médium encarnado. Não está mexendo com o mundo espiritual, com outro espírito. Diga, Geraldo. Não, Geraldo não, perdão, Edna. Esses médios são aqueles que, por exemplo, eles entortam facas, garfos, eles fazem as coisas andarem em cima da mesa, mas não tem nada a ver com espírito. É a mente dele, que tem um poder bastante grande para ele fazer esse tipo de coisa. Mas não tem nada a ver com o espírito. O espírito não se presta a isso, né? Ele faz sozinho, né? Ele faz sozinho, sem a ajuda de um segundo espírito. Nós tínhamos o Uri Geller, quem é mais experiente na vida deve lembrar. O Uri Geller era um magnetizador desse, ele era chamado de magnetizador, e ainda existem outros por aí, né? Que faz o relógio do pulso da pessoa, ele faz o relógio parar e começar a correr ao contrário. Entortava a colher, né? Ele fazia assim, assim, a colher entortava. Ele, na realidade, ele estava doando o fluido magnético dele e utilizando o fluido cósmico do ambiente para produzir esses fenômenos físicos, né? São as chamadas pessoas elétricas mesmo, né? Isso era muito comum na época que Kardec publicou esse livro. Sim. Nas sessões ele frequentava na Sociedade Espírita, né? Porque o espiritismo estava florando lá. Atualmente, hoje, já não é tão comum assim. Pode ser comum em espetáculos para esse fim, pagos, né? Os mágicos, os predigitadores, eu não sei nem falar essa palavra direito, prestidigitadores, não sei eu. Mas os ilusionistas, né? Sim. Mas para efeito de estudo da doutrina, ou de exercício da doutrina, da palavra, na parte caritativa, da parte do Evangelho de Jesus, de ajudar, né, a trabalhar mediunicamente para ajudar o semelhante, quase não acontece. Sim, né? Nós evoluímos um pouquinho já. Tudo bem, Magda? Respondi. Lucineide, você pode ler a 21 para a gente? Leio sim. 21. Ao mover os corpos sólidos. Travou, Lucineide. Lá. Lu, repete para nós. Oi. Pergunta. Repete a pergunta porque travou, tá? Ah, tá bom. Ao mover os corpos sólidos, os espíritos penetram nas substâncias dos mesmos ou permanecem fora dela? Fazem uma coisa e outra. Já dissemos que a matéria não é obstáculo para os espíritos que tudo penetram. Uma porção do seu perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto em que se penetra. Entenderam? Nós sempre comentamos sobre isso e no livro dos Espíritos nós já estudamos sobre isso, que a matéria não é impedimento para o espírito. As pessoas que não estudam, que não procuram entender como funciona a comunicação do mundo espiritual conosco, com o mundo físico, fecham nelas, se trancam entre portas com cadeados, né? Aqui eu estou protegida, não vai vir espírito nenhum.
O espírito atravessa a parede, o espírito atravessa a porta, telhado, não existe isso, para ele não existe. Essa matéria da qual nós vivemos e que nós nos cercamos para nos dar proteção é simplesmente proteção física para outros encarnados. Para os desencarnados, não. Então, a matéria não é impedimento, né? O que é interessante nessa pergunta e na resposta que o Espírito deu é que ele pergunta se ele simplesmente, imagine uma caneta, né? E a sua mão, como se a sua mão fosse o fluido, Espírito. Se ele simplesmente usa o fluido para movimentar, ou se ele penetra no âmago matéria da caneta, do plástico. Ele diz que são as duas coisas. Olha só que coisa maravilhosa. Ele consegue penetrar no âmago da matéria a nível atômico da matéria, da caneta, do plástico, se identificar alguns átomos seus do perispírito com alguns átomos da caneta plastificada ou do objeto que ele queira movimentar, e com essa identificação, como se ele misturasse uma parte sua com essa matéria, ele faz o objeto se movimentar. É uma interpenetração parcial. É maravilhoso. É maravilhoso. Quando a gente lê, parece meio maluco, né? Eu consigo visualizar certinho a mistura, né? Porque nós somos feitos, tudo que nós conhecemos aqui no nosso universo, pelo menos essa dimensão que nós conhecemos, é feito dos mesmos elementos químicos. Os elementos químicos que nós estudamos no colégio, manipulados de formas diferentes, sofrendo ações exteriores de maneiras diferentes, produzem os diversos materiais ou matérias que nós conhecemos. O plástico é assim, a madeira é assim, a minha pele do meu corpo é assim, os ossos do meu corpo é assim, né? Uma flor é assim. Os elementos químicos de carbono, hidrogênio, oxigênio, ferro, fósforo, potássio, enxofre, tungstênio, plutônio e etc. São só esses que existem, que nós conhecemos da tabela periódica, que manipulados diferentemente formam tudo que nós conhecemos. Todos os átomos, toda a matéria que existe, carbono, ela é uma mistura de quase que as mesmas substâncias, mais o carbono. Todas. Né? Então, é a chamada cadeia do carbono. Então, aqui no nosso planeta, basicamente tudo que existe tem carbono. Então, se a gente visualizar essa afirmação, fica fácil entender a fala do Espírito, quando ele diz que ele interpenetra e tem uma afinidade com parte da matéria do objeto que ele quer modificar. Tudo bem? Ficou claro? Ficou. Sandra, você quer ler para a gente o 22? Edna, lê para a gente então o 22, por favor. Como o espírito faz para bater? Ele se serve de um objeto material? Não. Da mesma forma que não usa os braços para levantar a mesa, não tem um martelo à sua disposição. Seu martelo é o fluido combinado colocado em ação por sua vontade para mover ou para bater. Quando ele move um objeto, a luz vos traz a visão dos movimentos. Quando bate, o ar vos traz o som. Olha que interessante. Se nós vivêssemos num planeta onde a nossa atmosfera não tivesse luz ou som, nós não perceberíamos os movimentos de nada. Exatamente. Porque eu só percebo que essa caneta se move, lógico, através da retina dos meus olhos, né, por um movimento elétrico mandado ao meu cérebro pelas minhas retinas, porque meus olhos captam a luz e mandam esse impulso elétrico ao meu cérebro,
que processa a diferença da luz e capta o movimento, entendeu? Isso que as pessoas que não enxergam, né, elas não veem o movimento, porque elas não conseguem captar a luz, porque é a luz que nos dá a sensação de movimento. Num planeta onde não houvesse o Sol, seria a mesma coisa, nós não ouviríamos nada. Exatamente. Porque o som nada mais é do que o ar em ondas de movimento. Como quando eu tiro uma pedra num lago e o lago faz a água do lago faz aquelas ondinhas. O som provoca, o ar provoca o som porque ele faz as mesmas ondulações e essa ondulação que vem através de um impulso elétrico para o meu aparelho auditivo, reverbera dentro do aparelho auditivo que eu tenho e manda um impulso elétrico ao meu cérebro que me diz som. Se eu não conseguisse captar esse movimento do ar, eu não ouviria nada. É isso, né? Nós somos tão perfeitos, uma pessoa, o universo é perfeito, né? A gente nem. Então, na realidade, ele não bate ou ele não move nada, né? É o fluido que faz a movimentação da luz e a gente vê, opa, a luz moveu, o objeto se moveu. Faz o som e o som é de pancada. Ele mesmo não bate nada. Tudo bem? Tudo em ordem? Tânia, você quer ler ou passa para outro colega? Tudo bem? Eu leio. Dá para ouvir? Então, dá para ouvir muito bem. Lê a 23 para a gente. Concebemos isso quando bate num corpo duro. Mas como pode haver ou fazer ouvir ruídos ou sons articulados no vago do ar? Uma vez que age sobre a matéria, pode agir sobre o ar, tão bem como sobre a mesa. Quanto aos sons articulados, pode-os imitar com todos os outros ruídos. O que ele quis dizer é o seguinte. Você quer falar? Pode falar, pode falar. Não, eu falei, eu ia deixar você explicar mesmo. Na realidade, ele pergunta assim, não, tudo bem que eu entendo isso num corpo duro, mas como explicar que ele promove som pelo ar? Não é isso? Da mesma maneira que ele atua sobre a matéria. Na matéria, ele não atua na matéria para bater na matéria. Ele já disse, é o ar em movimento que produz o som. O som da batida, o som da pancada. É a mesma coisa, né? Agora, os sons articulados, né? O que é um som articulado? É um som cadenciado. É um som de uma palavra. Cadeira é um som articulado. Concordam comigo? A gente estuda isso em fonética, na parte da língua portuguesa, né? Então, cadeira. Pra gente, eu só estou falando cadeira, mas isso é um som articulado por fonema. Fonema é o som da letra. O som da letra. K, D, I, tá, isso é um som articulado. Ele diz que eles podem imitar. Eles imitam esse som como pode fazer com qualquer outro ruído. Ele não precisa nem falar, ele imita o som que ele quer produzir através da manipulação do fluido cósmico universal e do fluido magnético. É muito interessante, né? Muito incrível tudo isso, né? E é tudo muito novo para a gente que viveu até agora dentro da caixinha, né? Vivendo esse universo quadradinho da terceira dimensão que nós vivemos. Vocês vejam bem como
Nosso conhecimento está se expandindo à medida que, olha, nós estamos lendo um livro de 1864, que foi publicado em 1864, no século XIX, nós estamos no século XXI. Né? Então, como está expandindo esse conhecimento da gente na medida que a gente vai estudando, como isso é importante. Né? E isso serve também para as nossas profundas reflexões do que quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. Eu faço parte do quê? Olha como eu faço parte de uma coisa grandiosa. Né? Eu sou pó de estrela. Acho que nem pó de estrela eu posso me chamar. Né? Vamos ver se eu consigo ler o 15, o 14 para vocês. Vamos lá. 24. Dizes que o espírito não se serve de suas mãos para deslocar a mesa. Entretanto, já se tem visto em certas manifestações visuais aparecer mãos a dedilhar um teclado, percutir, ou seja, a bater nas teclas e a tirar dali sons. Neste caso, o movimento das teclas não será devido, como parece, à pressão dos dedos? E não é também direta e real essa pressão quando se faz sentir sobre nós? Quando as mãos que a exercem deixam marcas na pele? Porque existem manifestações dessas, sim, de pegar, você sentir a mão pegar você, e a mão do espírito, nessa época que ele está relatando aqui, deixavam até marcas vermelhas. Tá? Então, o que ele está querendo dizer é, se eu estou vendo um espírito dedilhar um teclado, e dali está tirando som, é a força de um dedo que está batendo na tecla para que haja som. Porque num teclado, eu acho que todos devem saber, mas é importante que a gente fale em função da gravação no YouTube. O movimento de uma tecla de piano é causado pela força que se exerce na tecla, que movimenta um cabo de aço, que na sua ponta, estou explicando de uma maneira bem simples, vai mover um martelinho de madeira que vai bater numa tira estirada e produzir o som. Dó, o ré, o mi, o fá. Então, na hora que eu bato lá no teclado, o martelinho faz assim, ó, tum, tum. Se eu não apertar a tecla, não vai ter som físico. É isso que ele está querendo dizer. Como é que o espírito toca o teclado e não mexe, não põe a mão na tecla? Vamos ver o que ele respondeu. Não podeis compreender a natureza dos espíritos, nem a maneira por que atuam, senão diante comparações. De uma e outra coisa, apenas usam uma ideia incompleta. E errareis sempre que quiserdes assimilar os vossos os processos de que os espíritos usam. Estes, os espíritos, necessariamente hão de responder à organização que lhes é própria. Já te não disse eu que o fluxo do perispírito penetra a matéria e com ela se identifica, que a anima de uma vida fictícia? Está explicado, né? Ele dá vida para o martelinho de madeira que bate lá na teclinha de ferro. Pois bem, quando o espírito põe os dedos sobre as teclas, realmente os põe e de fato alimenta. Porém, não é por meio de força muscular que exerce a pressão. Ele as anima, como o faz com a mesa e as teclas, obedecendo-lhe à vontade. Se abaixam e tangem as cordas do piano. Em tudo isso, uma coisa ainda se dá, que difícil vos será compreender, é que alguns espíritos tão pouco adiantados se encontram, e em comparação com os espíritos elevados, tão materiais se conservam que guardam as ilusões da vida terrena e julgam obrar, ou seja, trabalhar, como quando tinham o corpo de carne. Não percebem
a verdadeira causa dos efeitos que produzem. Olha que interessante, eles nem percebem que estão fazendo isso. Mais do que um camponês compreende a teoria dos sons que articula. Perguntai-lhes como é que tocam piano, e vos responderão que batendo com os dedos nas teclas, porque julgam ser assim que eu falo. O efeito se produz instintivamente neles, ou seja, sem eles perceber, por instinto, sem que saibam como, se bem que lhes resultem da ação da sua vontade. O mesmo ocorre quando eles se exprimem por palavras. Eles não sabem como acontecem, de que maneira, né? Mas eles acreditam que eles estão falando com o aparelho fonador dele, com a garganta, com a língua, com a boca deles. Por isso que eles falam. Na realidade, não são eles que falam. É o médium que está falando através da junção, da combinação do perispírito do espírito que está querendo se comunicar, né? Mas o espírito que não está adiantado, que não tem adiantamento, ele acredita que ele está falando com voz, com a garganta dele. Ai, minha garganta está ardendo, eu estou com a boca seca, me traga um pouco d'água. Tá? Nota, destas explicações decorre que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós outros homens produzimos. Olha isso. Mas por meios apropriados à sua organização. O que é meio apropriado à sua organização? De maneiras características à sua organização fluídica. Não posso falar nem material ou espiritual, mas só organização espiritual, de acordo com o jeito de cada um. Algumas forças que lhes são próprias aos espíritos, né, substituem os músculos de que nós precisamos para atuar. Da mesma maneira que para um mudo, o gesto substitui a palavra que ele fala. Compreendem isso? Nossa, o Kardec é maravilhoso, né? E o espírito de São Luís, que está respondendo essas perguntas, também é maravilhoso. Tudo bem? Alguma dúvida? Porque eu acho que daí a gente para por aqui, né? Tudo bem? A próxima é bastante comprida, né? Aliás. Não. Não, termina, faz a 25. Podia fazer a 25. Lê a 15. Tá, tudo bem. Então, Lucineide, lê a 25 para a gente e nós terminamos esse item. E daí nós partimos para outro. 25. Entre os fenômenos citados como provas da ação de uma potência oculta, há os que são evidentemente contrários a todas as leis conhecidas da natureza. A de conhecer todas as leis da natureza. Se as conhece, seria espírito superior. Cada dia, entretanto, oferece um desmentido aos que tudo pensam saber, pretendendo impor limites à natureza, e nem por isso eles se mostram menos orgulhosos, desvendando incessantemente novos mistérios. Deus adverte ao homem que deve desconfiar das suas próprias luzes, pois chegará um dia em que a ciência do mais sábio será confundida. Não vê todos os dias o exemplo de corpos dotados de movimento capazes de superar a força de gravitação? A bala de um canhão não supera momentaneamente essa força? Pobres homens, que vos considerais tão sábios, cuja tola vaidade é a todo instante confundida. Sabeis que sois ainda muito pequeninos. Nossa, que lição essa, né? A gente tem a pretensão de querer saber tudo, de achar que sabe tudo, quando a gente não sabe
como se diz, da missa um terço, né? Sim. Nós estamos. Muita coisa para ser descoberta, muita, muita. Sim. Para a gente emendar essa questão de que a gente não sabe nada, que a gente não acredite que milagre existe, porque é a mesma coisa, a gente não sabe nada. Diziam que Jesus fazia milagres porque ele sabia manipular as coisas do universo. E todos esses fluidos que nós ainda não sabemos. Ah, é um milagre. Não é, é que a gente não sabe nada. Então, tudo assim, tudo vai para o absurdo, para o místico, né? E não é nada disso. A gente não sabe. Quando a gente souber, isso aí não vai ser mais aquela coisa, sabe, espetacular. Vai virar uma coisa normal. Aí nós vamos chegar lá, vai demorar um pouco. E não será nesta terra, né? Vai ser em outra. Então, quer que encerra? Nós vamos agradecendo a Deus porque nós tivemos a oportunidade de aprender mais esta noite a respeito desses assuntos que são muito importantes desse livro, que é esplêndido, né? Ele tem muitas coisas maravilhosas. Nós te agradecemos, Pai, por estes momentos, pelo aprendizado, que a gente possa estar aqui sempre com muita vontade para continuar o aprendizado. E rapidamente a gente vai compartilhar esses momentos de alegria, de paz, porque é tão bom aprender, né? E a gente compartilha com o universo para que haja muita paz. A paz no mundo, paz entre os homens, que os homens tenham boa vontade. É o que a gente precisa vibrar muito por isso. E entre os homens nós estamos, porque somos a humanidade. Que haja boa vontade entre nós todos, que a gente possa viver em paz, promover a paz, caminhar pela paz, pela bondade, pela gentileza, para que todas as coisas possam se curar. Graças a Deus e graças a Jesus, que a gente possa estar aqui na próxima semana novamente.